em Cristo ao longo do tempo, aqui no Brasil em especial, ficam genuinamente, verdadeiramente perplexos diante do que nós vemos nos dias de carnaval. Nós ficamos assustados com o que nós vemos. Parece, o que nós temos percebido, ao longo dos anos, olhando para esses aspectos culturais, festivos do nosso país, em especial o carnaval, parece que esse é um tempo em que as pessoas soltam totalmente as rédeas dos seus desejos, das suas paixões, das suas inclinações, e não conhecem nenhum tipo de limite, absolutamente nenhum. E fazem tudo o que querem, eles vestem máscaras, quando na verdade o que acontece é que eles removem as máscaras e fazem coisas que nos deixam perplexos e assustados. Sempre os crentes olham para essas coisas, os crentes, e com sinceridade, sem querer parecer piedosos e santinhos, os crentes realmente ficam impressionados com o que vem. Os graus as expressões de loucura completa, o soltar as rédeas completamente de todo tipo de paixão, de todo tipo de imoralidade, sem nenhum limite, as pessoas se comportando até pior do que os animais. Isso sempre deixou a igreja de Deus estarrecida. Nós olhamos para isso e dizemos: como pode alguém que a rigor tem uma vida normal, que a rigor se comporta de forma sensata, equilibrada, nesses dias agir dessa maneira? E ficamos assustados, impressionados com isso. Mas nos últimos tempos, o que tem nos assustado, eu não sei se os irmãos têm acompanhado isso ou não, mas o que tem nos assustado mais, nós que somos crentes, que preservamos a palavra de Deus, que temos um cuidado maior com aquilo que a sã doutrina ensina, nós estamos assustados, temos ficado assustados com outras coisas, além daquilo que já nos assustava antes. O que tem nos assustado, e é algo que não existia antes, é o discurso fortemente conciliador de alguns crentes em relação a essas coisas. Mas o que tem nos assustado é esse discurso conciliador, em que alguns líderes cristãos, eles aprovam o carnaval, aprovam. Algumas igrejas, não sei se os irmãos têm acompanhado, elas têm formado blocos de carnaval e têm saído desfilar. Isso mesmo, coisas que nós nunca imaginávamos ver antigamente. Fazem blocos de carnaval e saem para desfilar. Eu soube que em São José dos Campos tem uma igreja que todo ano ganha, é campeã do desfile. Uma igreja é campeã do desfile. E nós ouvimos essas coisas, vemos essas coisas. Eu hoje vi um pedacinho na televisão de um programa católico, e parece que até os católicos, que geralmente são mais rígidos nessas questões de tradição, os católicos são muito apegados à tradição romanista, até eles têm agora suas marchinhas, e apareceram lá as pessoas lá cantando suas marchinhas católicas ali, nos bloquinhos de carnaval ali, liderados pelo padre. E o dirigente do programa com uma máscara de carnaval, lá uma colombina lá dirigindo o programa. E você olha para isso, você parece que está havendo uma forte associação entre a igreja e essa festa, que é uma festa profana, é uma festa imoral, é uma festa que não tem nada que ver com a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida, a nossa visão do modo como o crente deve desfrutar da sua alegria. Não tem nada que ver, não é possível o diálogo, não é possível a aproximação. São coisas muito distintas, muito diferentes. O apelo por trás, a filosofia por trás de uma festa como essa, não tem absolutamente nada que ver com a cosmovisão cristã, com a filosofia de vida, por assim dizer, cristã, com as convicções cristãs. É impossível o diálogo, não dá. E eu li uma reportagem recentemente também, em que
apareciam evangélicos reunidos e organizados no objetivo de atacar a opressão religiosa de algumas igrejas, que condenavam o carnaval. Então, líderes evangélicos, líderes de igrejas, líderes cristãos reunidos para atacar não a filosofia mundana por trás dessa festa, não isso, mas atacar as igrejas que eram contra essa festa e que são contra essa festa. Então nós percebemos isso tudo e ficamos perplexos, dizendo, mas o que está acontecendo afinal? Onde está a cerca de separação, que mostra que a igreja, o povo de Deus, é diferente do povo lá fora? Onde estão as evidências de que nós temos uma mentalidade diferente, valores diferentes, conceitos diferentes, visão de mundo diferente? Onde está essa cerca? O que está acontecendo com a igreja atual? Quando nós olhamos para o cristianismo autêntico, nós descobrimos que o cristianismo autêntico, ele, na verdade, ele não é um modelo de fé, ou um modelo de religião, por assim dizer, se quisermos chamar assim. Não é um modelo de religião que gera muito conforto e aceitação nas pessoas, se ele for vivido de modo autêntico. Se você quiser viver o cristianismo de modo autêntico, o mundo não vai aplaudir você, o mundo não vai gostar de você, e a sua amizade com o mundo será simplesmente impossível. Isso se você quiser viver o cristianismo autêntico. Quando nós olhamos para a descrição do verdadeiro cristianismo na Bíblia, nós descobrimos, aí já olhando para a experiência dos crentes do passado, olhando para a descrição da vida cristã como deve ser, nós percebemos depressa que é simplesmente impossível haver esse diálogo, esse discurso conciliador entre o povo de Deus e o mundo lá fora, especialmente no que diz respeito a essas expressões de paixões mundanas e essa alegria, entre aspas, que as pessoas revelam por aí afora. Se os irmãos olharem, há um exemplo interessante aqui. Em Hebreus capítulo 10, os irmãos podem encontrar, em Hebreus capítulo 10, um dos efeitos do cristianismo autêntico sobre o mundo. Isso nós não temos visto hoje em dia. Isso mostra, e se não estamos vendo isso hoje em dia, isso mostra que tem havido um afastamento da igreja dita cristã, daquele ideal que é o ideal cristão de vida. Veja Hebreus, no capítulo 10, veja como a fé cristã produziu sofrimento e dor nos primeiros crentes. Veja o que diz Hebreus 10, 32. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Aqui o texto está falando dos dias em que os destinatários da carta aos Hebreus se converteram. O que aconteceu com eles quando eles se converteram? Quando eles se converteram e passaram a viver uma vida diferente, na sociedade pagã e anti-Deus em que eles viviam, os efeitos disso não foram o estreitamento de laços de amizade, não foi uma identificação com o mundo da época, não foram recepções calorosas e aplausos, nada disso. O texto diz que quando eles se converteram, aqui no versículo 32 de Hebreus 10, eles tiveram que sustentar grande luta e sofrimentos. Note que é o oposto do que prega a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, pregada hoje em dia, diz assim: olha, venha para a igreja e se converta, porque você vai prosperar. Se você for doente, você vai ser curado,
E mais, na igreja você vai encontrar muita diversão, boa música, representações teatrais bonitas, espetáculos de dança, você vai encontrar boates gospel, você vai ter blocos de carnaval gospel, o abadá gospel é mais barato do que o abadá lá de fora. Então você vai poder se divertir bastante com as pessoas aqui da igreja e assistir espetáculos muito legais, e além disso você vai ter a certeza de que não vai mais se curvar diante das dificuldades da vida, você vai prosperar e não vai ficar doente. Esse é o apelo cristão hoje. Venha para a igreja, porque você vai ter uma vida de muito entusiasmo, e muita vibração, e muitas vitórias, e muita alegria. Mas os pastores dos dias em que a carta aos Hebreus foi escrita, não diziam isso. Diziam assim, venha para a igreja, e vocês vão sustentar grande luta e sofrimentos. É o que vai acontecer com vocês. Quando vocês crerem, vocês terão que sustentar grande luta e sofrimentos. Ele diz aqui. E veja a sequência do texto, como eram essas grandes lutas e sofrimentos. Observe no versículo 33. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio vergonha, quanto de tribulações. Ele não explica de que modo era feita essa exposição. Talvez essa exposição fosse feita diante de magistrados, diante do povo, quando eles eram presos e condenados, e talvez torturados diante de todos, um grande espetáculo para todos. E o texto continua, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, vergonha e tribulações. Isso no começo da vida cristã. Era muito difícil haver um novo convertido falso naquela época. Porque para sustentar essas coisas e permanecer firme, somente alguém realmente transformado pela fé em Jesus. E veja o versículo 34. Diz assim, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Que encarcerados são esses? Encarcerados por causa da fé. Não é qualquer preso. É o preso por causa da fé. E veja, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Os novos convertidos não ficavam ricos. Era o contrário. Eles ficavam pobres. Venha para a minha igreja e você perderá todos os seus bens. Depressa, venha. Esse era o apelo. Olha, se você vier para a fé cristã, você vai ser perseguido, envergonhado e humilhado, e você perderá todos os seus bens. Amém? Venha. Venha. É o que vai acontecer com você. Você vai ser coparticipante de pessoas que são expostas a torturas, prisões e sofrimento. Se você tem uma casa, você vai perder a sua casa. Se você tem um campo, você vai perder o campo. Se você tem dinheiro guardado, você vai perder o seu dinheiro. Venha para a vida vibrante de vitórias do cristianismo. Venha. Era assim. Esse é o cristianismo autêntico, verdadeiro. Nesta semana, eu estava relendo algumas histórias do cristianismo antigo, e existe uma obra muito famosa entre os historiadores da igreja, a história da igreja cristã, de Philip Schaff. Ele escreveu no século XIX uma obra em 8 volumes, e é uma obra muito conhecida entre os historiadores, é um clássico da história da igreja cristã. E Philip Schaff, ele escreve no 2º volume da sua obra,
ele escreve no capítulo 21, ele fala sobre os mártires que viveram na época de um imperador chamado Setímio Severo, ou Septimius Severus, que reinou de 193 a 211, no século seguinte à época dos apóstolos. Esse imperador, ele foi um dos imperadores que perseguiram a igreja. E ele narra aqui alguns episódios relacionados ao martírio de cristãos, especialmente no Egito e nas demais regiões do norte da África. Ele não entra em detalhes aqui, nós não sabemos os detalhes certinho, mas ele menciona que existem as atas dos mártires cartagineses, nas quais é possível ter acesso à ipsíssima verba dos diários desses mártires na prisão. O que é ipsíssima verba? Ipsíssima verba é o que eles realmente disseram, as palavras literais dos mártires ali na prisão. E existem essas atas ainda, eu não tenho acesso a elas, mas ele menciona aqui o lugar onde elas podem ser encontradas, nessa obra que ele escreveu. E ele menciona aqui um caso, são vários casos, ele menciona alguns aqui, um deles é de Leônidas, o pai de um dos maiores gênios da igreja antiga, que é Orígenes de Alexandria. A ortodoxia de Orígenes é um pouco duvidosa, aliás, bastante duvidosa, tanto que ninguém nunca, nem a igreja católica, se dispôs a canonizar Orígenes de Alexandria, porque ele tem algumas posições teológicas estranhas. Mas o texto aqui mostra que Leônidas, o pai dele, o pai de Orígenes, foi decapitado nessa época. E Orígenes só não foi decapitado também, porque ele era um garoto, devia ter uns 16 anos de idade, e ele quis correr com o seu pai para o martírio, mas a sua mãe impediu, como ela escondeu as roupas dele. Ele não podia sair de casa sem roupa. Então, por causa disso, ele não foi decapitado também. Mas existe uma história aqui, também desse mesmo período, de uma virgem, de uma jovem virgem. Diz aqui Philip Schaff que era uma moça de raríssima beleza, tanto física como espiritual. O nome dela era Potamiena. Potamiena. Nome meio estranho, né? Esse nome, Potamiena. É o nome dela. Né? E dizendo aqui que ela era uma moça muito linda e era uma moça cristã. Ela foi submetida a torturas crudelíssimas para que abandonasse a fé. E como ela não recuou diante dessas torturas todas, ela foi queimada lentamente, junto com a sua mãe, no piche fervente. Foi assim que mataram essa jovem. Ela, juntamente com a mãe dela, no piche fervente. O texto fala também aqui de 3 jovens e 2 jovens mulheres, todos eles mortos também nessa época, entre os novos convertidos. Eram pessoas novas convertidas em Cartago, no norte da África, eram catecúmenos, como eram chamados, eram novos convertidos, discípulos recentes. Menciona aqui 3 jovens que foram executados, depois de terem ficado ali presos na masmorra, e menciona 2 jovens senhoras, uma delas se chamava Perpétua, e a outra se chamava Felicidade, ou Felicitas no latim. Perpétua e Felicitas. Ele menciona a Perpétua. Perpétua, ela era mãe de um bebê ainda recém-nascido. E o pai dela, pagão, apelou para que ela abandonasse a fé cristã e lembrasse do seu bebê. Ela fechou os ouvidos para os apelos do seu pai e para o choro do seu bebê, e preferiu morrer por Cristo do que renunciar à sua fé, mesmo com o bebê chorando ali junto dela. E essa outra senhora, Felicitas, era uma escrava. Ela também teve um bebê, sendo escrava, o bebê estava com ela na masmorra. Os seus algozes insistiam com ela para que tivesse misericórdia da criança mesmo.
Ela, no entanto, não recuou diante das ameaças, e ela foi levada junto com Perpétua para o suplício, onde elas foram mortas por animais selvagens. Os algozes instigavam feras terríveis, cães, leões, para devorar essas pessoas vivas. E o texto diz que elas duas se encontraram ali, no meio daquela arena, e elas trocaram um beijo de despedida, antes de morrerem. Trocaram um beijo de despedida e foram mortas pelas feras. Aqui eu tenho apenas alguns exemplos disso. A história aqui de Philip Schaff continua com outros episódios terríveis aqui, de sofrimento. Outros episódios aconteceram antes também, no reinado de outros imperadores, já a partir do ano 108, mais ou menos, nós já encontramos os imperadores se voltando contra os cristãos e perseguindo os cristãos severamente, já no segundo século, como uma medida estatal. Nós encontramos isso já muito cedo no século II. E nós comparamos essa igreja sofredora, essa igreja em que as pessoas morriam por causa da fé, e comparamos com a igreja de hoje e dizemos: o que aconteceu? Nós não queremos, é claro, o sofrimento, nós não queremos a perseguição. Ninguém nunca orou dizendo: venha a perseguição porque vai ser bom para nós. Ninguém fez isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo dizia: olha, graça e paz sejam com vocês. Nós desfrutamos de paz e temos que agradecer a Deus por essa paz e orar a Deus para que essa paz se perpetue entre nós. Mas o que nós temos notado é que essa paz tem tido um custo. E que custo é esse? Esse custo tem sido a banalização do cristianismo. O que tem acontecido? A igreja, irmãos, a igreja tem sido invadida por incrédulos que são atraídos por espetáculos, por curas e milagres e por sucesso financeiro. A igreja é invadida por incrédulos. Os incrédulos dominaram a igreja evangélica. E tendo sido dominada pelos incrédulos, esses incrédulos conquistaram inclusive lugares de preeminência na igreja atual. E por causa disso, eles aparecem e dizem os seus conceitos. E o que nós podemos esperar de incrédulos? O que nós podemos esperar de incrédulos é simplesmente o amor pelo mundo. É por isso que eles defendem carnaval, homossexualismo, imoralidade, todo tipo de mundanismo eles defendem. Por quê? Porque essas pessoas não conheceram, não entraram para a igreja através da conversão. Eles não entraram para a igreja porque conheceram o Salvador, se arrependeram dos seus pecados, foram quebrantados pela fé em Jesus, perceberam que precisavam de salvação e clamaram dizendo: Senhor, perdoa-me, lava-me, transforma-me, eu preciso do seu perdão. Isso não aconteceu com eles. Eles foram atraídos por outras coisas e entraram. E tendo entrado, galgaram posições de destaque e agora estão falando, começaram a falar. E o que eles falam? O discurso deles é um discurso de amizade. Com quem? Com o mundo. Por quê? Porque eles são do mundo. Eles são incrédulos. Eles são pessoas que não conhecem a vida transformada, a vida santa que Jesus dá e que Jesus requer e dá. Eles não conhecem isso. São incrédulos falando. A grande tristeza é que são incrédulos falando em nome da igreja. E é com isso que nós nos preocupamos. Porque a igreja não é isso. E então nos taxam de radicais, fundamentalistas, fariseus. São os títulos que atribuem a nós. Por quê? Essas pessoas não conheceram o perdão de Jesus, a vida nova que Ele dá. Elas entraram para a igreja atraídas por outras coisas e mantêm o seu coração velho, o seu coração morto, o seu coração perdido, mantém o seu coração ainda ligado às coisas lá de fora. Esse é o grande problema que enfrentamos hoje em dia. É por isso que não encontramos mais um testemunho tão sólido assim. Um testemunho que custa. Os cristãos do passado sangraram,
para dizer não para o mundo. Os cristãos de hoje, entre aspas, eles não se dispõem nem a encarar uma cara feia. Se o mundo faz cara feia, ou se o mundo diz, isso é um absurdo, os cristãos de hoje ficam assustados e já imediatamente tentam fazer alguma coisa para agradar o mundo. No passado não era assim. Não. Você faz cara feia para mim? Ótimo. Você precisa de muito mais do que uma cara feia para tentar me demover da minha fé. Você tem feras? Pode trazê-las. Você tem fogo? Pode trazer o fogo. Traga o que quiser. Eu não tenho medo das suas ameaças. Eu não vou abandonar a minha fidelidade ao meu Deus. Eu levo essa minha fidelidade às últimas consequências. Pode me torturar, me prender, me matar. Eu permanecerei dizendo não para você. Nós somos inimigos. Você é meu inimigo. Você é inimigo do meu Deus. Você é inimigo do meu Redentor. Você é inimigo de tudo que é santo. Você pertence ao inimigo Satanás. Não há diálogo entre nós dois. Eu não tenho obrigação nenhuma de agradar você. Pelo contrário, meu dever é condenar você e no máximo alertar você acerca da situação deplorável em que você está e do quanto você precisa de arrependimento e mudar de vida para não ir para o lugar destinado ao seu pai, que é o diabo. Esse é o discurso do crente. É assim que deve ser. Mas hoje em dia o discurso é conciliador. Vamos fazer um bloco de carnaval para mostrar para o mundo que nós somos amiguinhos. E isso está errado. Muito bem. O texto de Efésios 5, e eu vou apontar alguns versículos só para vocês. Então não se assustem. Vou apontar alguns versículos apenas para vocês. E esses versículos que eu vou apontar são versículos que mostram como deve ser o nosso comportamento diante desse mundo tão corrompido, cuja corrupção aflora ainda mais nesses dias. Como deve ser? Eu vou dizer 3 frases, e cada uma dessas frases vai encontrar amparo num trechinho do texto nosso aqui. São 3 frases que eu vou dizer, eu sempre divido em 3 partes. Eu vou dizer 3 frases, e essas 3 frases vão encontrar amparo em alguns versículos que eu li. Então veja a primeira frase. A primeira frase, ela encontra amparo nos versículos 1 a 7. Mas eu não vou explicar os 7 versículos. Precisaria de um mês mais ou menos para fazer isso. Então não vou explicar os 7 versículos. Não adianta me cobrar de pastor, mas você não explicou. Não vou explicar mesmo, porque não dá tempo. Eu não quero judiar de vocês. Então eu vou me ater a alguns versículos apenas aqui que servem mais fortemente como apoio para essa frase que eu vou falar agora. E a frase que eu vou falar agora é a seguinte: há condutas que o crente não deve sequer mencionar. Vou repetir. Nossa, pastor, mas é radical, hein? É radical. Há condutas que o crente não deve sequer mencionar. Significa um afastamento, um rompimento absoluto, completo, total, radical. Condutas, formas de conduta, formas de conversas, de palavras, que o crente não deve nem sonhar, nem mencionar, jamais. Jamais. É um rompimento absoluto. Veja aí o versículo 3 e o versículo 4. O texto fala que nós devemos ser imitadores de Deus, no comecinho. O apóstolo Paulo explica como é imitar a Deus, no versículo 2. Ele fala que temos que ser imitadores de Deus como filhos que somos. Isso é um texto para crentes, não é para incrédulos. É um texto para crentes. Os crentes devem ser imitadores de Deus como filhos amados. Como ele imita Deus? O versículo 2 explica. Ele imita Deus andando em amor, porque Cristo andou em amor e realizou a sua obra em amor por nós, como uma oferta de sacrifício agradável a Deus. Devemos imitar então Deus dessa forma, amando o nosso irmão e nos entregando aos nossos irmãos. Essa é a forma como podemos imitar a Deus. Agora vejam aqui os versículos 3 e 4. Observem. Mas a impudicícia, a palavra aqui é porneia, significa imoralidade sexual. Qualquer forma de imoralidade sexual.
Não existe na Bíblia uma forma de imoralidade sexual que é a preferida de Paulo para ele combater. Não existe isso. É qualquer forma. Qualquer forma de imoralidade sexual é contemplada nessa palavra impudicícia, palavra porneia. Qualquer tipo de imoralidade, seja ela o adultério, a fornicação, qualquer forma de prazer sexual fora do casamento, pensamentos lascivos, expressões de prazer sexual ou busca de prazer sexual com outra pessoa ou sozinho, homossexualismo, qualquer prática de imoralidade, prática sexual fora do casamento é contemplada nessa palavrinha porneia. E o texto realça ainda mais. E toda sorte de impureza, seja ela sexual ou não, a palavra presente aqui, impureza, abrange qualquer tipo de impureza sexual ou não, ou cobiça, é mencionado aqui também, o apego aos bens materiais, o desejo de obter coisas materiais a todo custo, custe o que custar. O texto diz, nem sequer se nomeiem entre vós. Nem falem, nem comentem essas coisas. Nem contem histórias sobre isso. Não, se há uma música que fala disso, jogue esse CD no lixo. Se há um livro que fala disso, que conta histórias assim, dessa natureza, coloque fogo nesse livro. Se você tem amigos que têm esse tipo de conversa, afaste-se desse amigo. Não tenha contato absolutamente nenhum com essas coisas. Nada. É um rompimento total, completo, definitivo. Não há como ter algum grau de afinidade com essas coisas. Eu fico impressionado com o que eu vejo no meio evangélico hoje, é de assustar, é horrível o que nós temos visto hoje. Na sequência do versículo nós vemos outras coisas que se referem a condutas que parecem ter um potencial de gravidade menor, mas que o apóstolo Paulo coloca junto com essas coisas que devem ser evitadas totalmente. Ele diz, nem conversação torpe, conversas chulas, palavras sujas. Ele prossegue, nem palavras vãs. Ele está sendo enfático nisso aqui. Essas coisas se referem ao mesmo pecado. Palavras vãs, palavras vazias. E ele termina aqui na minha tradução, traz a palavra chocarrice. O que é uma chocarrice? É uma tradução meio chata, porque você não entende o que é chocarrice. Você sabe o que é cachorrice. Alguém pode ler errado até, né? O que não seria muito diferente do sentido aqui. O que é chocarrice? Chocarrice são piadas sujas. São brincadeiras de duplo sentido. São conversas e piadas vulgares, brincadeiras vulgares, sujas, de duplo sentido. Isso é chocarrice. O texto diz, olha, que isso nem se nomeie entre vocês, nem pensem nisso, não falem sobre isso, não brinquem com essas coisas, rompam totalmente com esse tipo de comportamento. Totalmente. Há condutas que você não deve nem mencionar. Envolve aí a imoralidade, a prática da imoralidade, uma boca que pronuncia palavras que evocam essas ideias. Fuja disso. Não há espaço na vida cristã para essas coisas. Espaço absolutamente nenhum. Irmãos, o cristianismo está tão banalizado. Há coisas tão horríveis acontecendo. Eu me lembro, meses atrás, eu vi, alguém me informou que um pastor conhecido do meio evangélico, o pastor Caio Fábio, não sei se ele é pastor ainda, mas dizem que é ex-pastor da igreja presbiteriana, não sei se ele ainda é pastor, acho que não é mais pastor, não exerce mais o ministério pastoral.
me informaram que ele estava sendo entrevistado no Danilo Gentili. Aquele programa do Danilo Gentili que chama De Noite, né? De Noite. E eu fiquei curioso, eu fui assistir. Vamos ver como é que vai ser essa entrevista desse homem com o Danilo Gentili. E começaram as entrevistas. O programa é um programa, até onde eu sei, é um programa de certos apelos, né? Desse campo, né? Eu falei, bom, vamos ver como vai ser essa entrevista. E começaram as perguntas. Irmãos, eu não sei, eu não acompanho a vida desse homem, né? Caio Fábio, não acompanho a vida dele, não sei como ele vive, como é a vida dele, não me interessa isso. Né? Eu também não quero dizer aqui que ele é um homem de vida suja, eu não sei como ele vive, eu não sei. As pessoas comentam coisas por aí afora, mas nós não podemos fazer eco a essas coisas, porque não conhecemos os detalhes da vida da pessoa. Mas, irmãos, naquela entrevista, ele fez brincadeiras sujas, tão chocantes. Ele começou a falar sobre o relacionamento sexual dos anjos mencionados em Gênesis 6, que a interpretação mais comum é que eram anjos que possuíram as filhas dos homens. E ele começou a comentar esse texto, mas de uma forma tão vulgar, com brincadeiras tão feias, com sugestões, irmãos, com sugestões tão sujas. E aquele homem ali representando os crentes, representando a mim e a você, e ali fazendo aquelas brincadeiras. Eu percebi que o apresentador no começo, ele estava evitando entrar nessas questões, mas quando ele percebeu que o próprio pastor entrevistado estava abrindo a porta para isso, aí, meus irmãos, aí onde passa boi, passa boiada. Aí começaram as brincadeiras imundas, as brincadeiras sujas. Olha, irmãos, os irmãos me conhecem. Eu não quero passar para vocês a ideia de que eu sou santão e que meus olhos não podem contemplar a iniquidade. Não é isso. Não quero passar essa ideia para vocês. Os irmãos me conhecem há tantos anos. Mas, irmãos, sinceramente, me deu vontade de chorar. Aquilo me trouxe uma tristeza tão grande, me deu vontade de chorar. Eu mudei o canal e fiquei emocionalmente lá embaixo, triste. Porque aquele homem teve toda a oportunidade do mundo para mostrar àquelas pessoas todas o que é a nova vida que Jesus dá. E, no entanto, ele se apresentou como um cristão. E naquela sua conduta estava como que dizendo, vejam o que Cristo fez com a minha boca. Vejam o que o Espírito Santo, a conversão, a fé em Cristo, veja em que essa fé me transformou. Vejam a minha boca. Vejam a minha mente, vejam as minhas brincadeiras. Cristo faz isso com você. É isso. Cristo transforma você nisso que eu sou. E ali então o nome de Cristo foi emporcalhado naquela noite. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos o avesso disso. Olha, essas coisas não devem ser sequer mencionadas entre vocês. Em casa, no trabalho, na sua conversa com a sua esposa. Afaste-se disso. Eu tenho visto pregadores no campo matrimonial, mestres na área de casamento, pregando nas igrejas, dando estudos para as igrejas, e dizem o seguinte: o seu relacionamento sexual com a sua esposa tem que ser apimentado, então você tem que assistir alguns filmes mais quentes.
É este o conselho que os homens de Deus estão dando aos casais. E sabe o que isso vai gerar nos casais? Frustração e adultério. É o que isso vai gerar nos casais. Frustração e adultério. Impureza. Porque a semente do adultério está sendo plantada nesses casais. E homens de Deus estão dando esses conselhos nos púlpitos. Assistam filmes imundos, porque isso vai ajudar no seu casamento. E é mentira. Isso destrói o casamento de alguém. Casais que estão aqui, não assistam filmes sujos juntos. Não pense, nós somos maduros, somos só nós dois, eu e a minha esposa, não tem problema. Tem problema sim, isso vai acabar com o seu relacionamento em família. O seu relacionamento matrimonial vai macular a mente de vocês dois, e o seu casamento será afetado negativamente por essas coisas podres. Não há como você se aproximar desse chiqueiro e não sair com os pés sujos. É impossível entrar num chiqueiro e não sair com os pés sujos. É impossível. Então não faça isso. Pelo contrário, afaste-se disso. Que essas coisas nem se nomeiem entre vocês. Moços que estão aqui com suas namoradas, noivas. Casais que estão aqui com suas esposas. Casais que estão aqui, homens que estão aqui, com maridos que estão aqui com suas esposas. Afastem-se totalmente disso. Não contem histórias, piadas. Não façam brincadeiras imorais. Não assistam filmes dessa natureza, não leiam livros dessa natureza, não ouçam músicas dessa natureza. É um rompimento completo. Fujam disso. O texto diz que essas coisas nem se nomeiem entre vocês. É um rompimento completo. Veja como é perigoso hoje em dia. Observe o versículo 6. Veja o que diz. Ninguém vos engane com palavras vãs. Como isso? Como alguém pode tentar me enganar nesse campo muito simples? Estamos ouvindo esses enganos todos os dias. Os falsos mestres nos enganam e dizem assim: é perfeitamente possível você ter contato com essas coisas e viver uma vida cristã autêntica. Não seja radical, não seja tão severo assim. Você é purista demais. Você é severo demais. Você é, como se diz aquela palavra da pessoa fortemente apegada à religião. Você é fanático demais. Você é fanático demais. É perfeitamente possível você viver a sua vida cristã mais levemente. Relaxe. É possível um pastor contar piadas sujas. Veja, é possível um casal assistir filmes pornográficos e sair ileso. Veja o pastor falando. Mas o texto fala dessas pessoas aqui. O texto diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Os homens que ensinam essas coisas estão pronunciando palavras vãs, mentirosas, vazias. E o texto diz: por essas coisas que devemos evitar, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém engane vocês. Nós estamos o tempo todo sendo enganados. As pessoas estão tentando nos enganar o tempo todo. Falsos mestres tentando nos enganar, dizendo: você pode fazer isso. O cristianismo permite isso. O cristianismo convive com isso tranquilamente. Relaxe. Palavras vãs que tentam nos enganar. Paulo diz: não se engane, não se deixe enganar, porque essas coisas, imoralidades, palavras sujas, brincadeiras imorais, por causa exatamente dessas coisas que dizem por aí que não é nada, por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os incrédulos. Não se deixe enganar. Por isso, diz ele no versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Afaste-se, corte, totalmente. Eu não vou sair no carnaval com um bloco evangélico. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Não sejam participantes com eles. Vamos fazer uma festa de carnaval gospel. Não. Eu não sou
participante com eles. Vamos ouvir essas histórias, assistir esses filmes, ler esses livros, ouvir essas músicas. Eu não sou companheiro deles. Eu não sou. Não há relação absolutamente nenhuma entre nós. Há um rompimento completo. Isso, irmãos, isso é cristianismo. Não se enganem. Não se deixem enganar, diz o versículo 6, por palavras vãs. Não se deixem enganar. Esse é o cristianismo autêntico. Estão dizendo outras coisas por aí. E ao dizer isso, você vai ser taxado de fundamentalista, radical e fanático. Não tem problema. Perpétua e Felicidade morreram por esse tipo de vida. Leônidas, o pai de Orígenes, morreu por esse tipo de vida. Aquela jovem e bela virgem com sua mãe morreu frita por causa desse tipo de vida. Você pode aguentar uma cara feia. Você pode aguentar uma zombaria. Você pode aguentar uma rejeição. O Senhor nos dá livramento no momento oportuno. Muito bem. Esse sermão é radical, hein? É o sermão radical. Amém. Amém. Já disseram, pastor, você é do século XII. Eu falo, não. Eu não sou do século XII, eu sou do século I. Eu sou do século I, não sou do século XII. Eu sou do século I. E não estou pregando aqui um sermão fariseu, porque eu sei das minhas lutas. Eu sei o quanto eu luto para desviar os meus olhos dessas coisas. O quanto eu luto para sobreviver à tentação que me sobrevém todos os dias. Eu sei o quanto eu luto, eu sei o quanto eu sou fraco. Mas isso, a minha fraqueza e a minha luta, não me autoriza a anular esse texto aqui. Esse texto continua aqui. E eu vou pregá-lo até morrer. Até morrer. Mesmo que seja o último. Mesmo que eu seja o último pregador. Eu vou continuar dizendo isso. E nem que haja um só ouvinte. Um só. Eu vou continuar dizendo isso. Eu brinco com os meus amigos, com o pastor Thomas e com o Leandro Boer, quando nós conversamos. Eu brinco com eles que eu quero ser como aquele soldado nos filmes, que é o último a morrer. E ele morre atirando. Já viram? Ele morre atirando. Todo metralhado lá. Cheio de bala pelo corpo inteiro. Chega alguém perto, ele taca o revólver na cabeça. Não para. Né? Depois que taca o revólver, ainda vai morder a pessoa. Todo furado, ainda vai morder. Meu cara não morre, né? Para de lutar. Não, eu vou até enquanto tiver um pouquinho de vida em mim, eu vou atacar. Eu vou atacar. E assim devem ser os ministros do Evangelho. Devem ser fiéis ao texto bíblico, pregar o cristianismo autêntico. Estamos cansados, o mundo está cansado do lixo que está sendo despejado pelos pastores falsos por aí afora. Lixo, lixo, lixo o tempo todo. O povo comendo lixo, lavagem de porco, comida podre, é o que o povo está comendo aí fora. Quando nós temos o pão puro da palavra aqui para nós, e ela pode nos alimentar e nos encher de satisfação, alegria e felicidade. O discurso pode parecer difícil, mas o resultado é a alegria, é a satisfação, é a felicidade, é a vida com Deus, cheia de satisfação, cheia de realização. É disso que estamos falando aqui. Mas, o texto continua a segunda frase. Não se assuste com a segunda frase. Não se assuste, mas tem a segunda frase. Qual é a segunda frase? No mundo atual, a segunda frase é inaceitável. No mundo de hoje, a segunda frase não dá nem para imaginar uma coisa dessas. Mas eu vou falar assim mesmo. A segunda frase é a seguinte: há condutas que o crente deve abertamente condenar. Há condutas que você crente, você deve abertamente, verbalmente condenar, falar, dizer: isso é errado, isso é abominação, isso é imundo, isso Deus reprova. Você deve fazer isso. É assim que deve ser seu comportamento. No mundo atual, a ideia do politicamente correto
A pós-modernidade que diz que cada um tem a sua verdade, você não pode impor a sua verdade a ninguém. Nesse mundo, fazer isso é o maior absurdo da terra. Quem é você para dizer que eu estou errado? Isso é verdade para você, para mim pode ser que não. Não se importe com essa filosofia pós-moderna, com o politicamente correto que aplaude qualquer coisa, que nunca condena nada. Pastores fazem isso, não condenam nada. E com isso se afastam do modelo bíblico do pregador verdadeiro. O texto que está diante de nós ensina que nós temos o dever de condenar certas condutas. Vejam, na sequência aí do texto, nós chegamos no versículo 8. O versículo 8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Há uma grande diferença entre nós e o mundo lá fora. É por isso que nós rompemos totalmente com essas condutas que eu mencionei. O versículo 9 abre um parêntese e diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. É isso que nós produzimos. O versículo 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando significa realizando, fazendo, vivendo aquilo que agrada a Deus. Esse é o modo de vida do crente. Ele faz o que agrada a Deus. A palavra provar aqui significa isso. Ele faz disso a sua experiência diária. A sua experiência diária é integrada por isso, por coisas que agradam a Deus. E aí ele prossegue no versículo 11: e não sejais cúmplices. Vejam aí a palavra cúmplice significa coparticipante. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, que ele já enumerou nos versículos 3 e 4. As obras infrutíferas das trevas já foram mencionadas nos versículos 3 e 4. Nós já sabemos quais são. E aí vejam a sequência. Antes, porém, o que diz o texto? Reprovai-as. Note bem, a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui não diz apenas respeito a uma reprovação no coração. A palavra usada pelo apóstolo Paulo significa também condenar. Dizer: olha, essa sua conduta é errada e é condenável isso que você faz. Isso é pecado. Isso que você faz não agrada a Deus. Ah, quem é você para falar isso? Eu sou um crente embasado, escorado na Sagrada Escritura. E trazendo à tona o que a Escritura diz, eu digo para você, com base nela: isso que você faz é pecado. Deus não se agrada disso. E por causa disso é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você tem que se arrepender disso e abandonar isso. Isso é pecado. Você está me julgando? Estou julgando você com base na Escritura. É a Escritura que te julga e te condena. Eu sou apenas o porta-voz de Deus, só isso. Não estou te julgando com base nos meus escrúpulos, não estou te julgando com base no que eu acho. Eu estou te julgando com base na Escritura. É ela, na verdade, que julga você e condena você. Eu sou apenas um porta-voz. Você está errado. E tem que parar com isso. E tem que abandonar essa vida, porque a ira de Deus se manifestará sobre você se você não abandonar essa conduta. Esse é o crente de verdade. Ele fala isso. Ele diz isso. Ele tem coragem. Ele condena. Ele não é conciliador. Deus, a carne é fraca. Deus perdoa. Deus entende. Não diz isso. Diz: meu amigo, isso que você faz, Deus condena isso severamente. E se você continuar nessa vida, longe de Deus, de pecado e de podridão, a ira dele vai se manifestar na sua vida cedo ou tarde. Escreva o que estou dizendo, porque isso não são palavras minhas, são palavras de Deus. Isso é pecado. Você tem que abandonar essa vida. Condene essas coisas. Condene essas coisas. Essas coisas merecem o nosso ódio. A pessoa não merece o nosso ódio, mas essas coisas merecem o nosso ódio. Nós devemos ferver diante dessas coisas. Essas coisas devem nos deixar de cabelo branco.
Não devemos achá-las normais. As obras da carne, nós não devemos olhar para elas e falar, é normal, hoje em dia todo mundo faz. Não, essas coisas devem nos indignar profundamente. Quer pedir uma bênção grandiosa para Deus? Peça o seguinte: Senhor, não permita nunca que eu perca a capacidade de me indignar. Não permita nunca que o meu coração se amoleça nesse campo e aceite qualquer coisa. Não permita. Conceda-me sempre um coração que fica indignado diante do mal, que não aceita o mal, que vê o mal nos próprios filhos e condena. Não fica justificando os filhos, são meus filhos. Não, está errado, condena os próprios filhos. Diz, você é meu filho, mas o que você faz é condenável, é errado. Você, meu filho, tem que abandonar isso. É a pessoa que ama mais a justiça do que a própria família. E é disso que precisamos. Pessoas que amam mais a justiça do que a própria família. Ai, desgraçado é o filho cujo pai o ama mais do que a própria justiça. Desgraçada é a esposa, desgraçado é o marido cuja esposa o ama mais do que a própria justiça, porque essa esposa não vai corrigi-lo, porque esse marido não vai corrigi-la, porque esses pais não vão corrigir os filhos. Nós devemos amar a justiça mais do que qualquer coisa, porque a justiça é o caráter de Deus, e a Ele nós devemos todo o nosso amor. Então devemos nos aproximar das pessoas e condenar os seus erros, com a palavra de Deus em punho, visando o arrependimento delas, não pelo prazer de condenar, mas para levá-las ao arrependimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, são textos, são palavras que saíram do nosso vocabulário. Veja o que diz Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Que lindo! E é verdade. Que fundo musical você colocaria aqui para ler esse versículo? Vocês que fazem aqueles filminhos de versículo bíblico e mandam pelo WhatsApp para lá e para cá, vai colocar esse versículo. Que fundo musical você põe nele? Tarararara. O amor seja sem hipocrisia. Eu queria ter a voz do Amorim nessa hora, mas não consigo. Eu queria ter a voz do Cid Moreira, do Amorim, para falar bonito agora. Que lindo! Que lindo! Que palavras bonitas! O amor seja sem hipocrisia. Agora o fundo musical muda. Veja o que diz na sequência. Detestai o mal. Tará! Mudou o fundo musical. Detestai o mal. Agora não é mais a voz do Amorim. Agora não é mais a voz do Cid Moreira. Agora é a voz do pastor Marcos, esganiçada. Detestai o mal. E essa parte do versículo, essa parte do trecho é esquecida, porque temos um cristianismo de ursinho de pelúcia. Gostamos dos versículos de ursinho de pelúcia, quando existem versículos de leões. Detestai o mal. Eu devo olhar para o mal e arder, detestar o mal, odiá-lo profundamente. Esse é o crente de verdade. Não é o crente cor-de-rosa, não é o crente Teletubby. Tem isso ainda? O crente Teletubby. Os mais velhos lembram, né? Não é o crente dos ursinhos que vão passear, fazer compras, não. É o texto dos leões.
É o texto dos homens de ferro, dos dragões, dos heróis, dos soldados, dos homens de coragem. Detestai o mal. Esse é o crente de verdade. Ele ama sem hipocrisia, com todo o seu coração, mas ele detesta também. Ele ama e detesta. Esse é o crente verdadeiro. Ele ama e detesta. E é assim que você deve ser. E com essa postura, reprovar todo o lixo que há aí fora. Não há meio termo. E há uma terceira frase. Essa é um pouco mais light. Qual é a primeira frase? Você se lembra da primeira frase? Há condutas que o crente não deve sequer mencionar. Nem mencione. Segunda frase. Há condutas que o crente deve abertamente condenar. É a segunda frase. E a terceira frase. Há condutas que o crente deve sabiamente adotar. Quais são? Aqui tem algumas que eu vou mencionar e terminar o culto. Terminar o sermão, porque nosso horário já está adiantado. Estamos correndo aqui, pulando versículos daqui e dali, para destacar essas coisas. Mas vejam o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como é isso na prática? Como é viver como sábio? Os versículos 16 até o 21 vão explicar como você vive como sábio. Como eu vivo como sábio? Como é? Vamos olhar, o texto diz. O texto mostra algumas condutas. Primeira delas, como viver como sábio, e não como nécio, não como louco, não como insensato. Primeiro, remindo o tempo. Primeira forma. Porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo é aproveitar melhor o tempo. Os dias são maus e fazem apelos para que você gaste o seu tempo com bobagens. Os dias são maus. E por serem maus, esses dias maus fazem apelos para que você jogue seu tempo fora com futilidades, com coisas sujas. Para que você gaste seu tempo vendo o que não presta, ouvindo o que não presta, fazendo o que não presta. O texto diz isso é viver como nécio, como louco. Aproveite o tempo para empregar o seu tempo naquilo que é proveitoso, santo e que agrada a Deus. Não perca seu tempo com essas coisas, com essas práticas, com essas conversas, com esses contatos. Não jogue seu tempo fora. Os dias são maus, e esses dias maus vão convidar você a gastar seu tempo com lixo, com o que não presta. Não faça isso. Aproveite melhor o seu tempo, usando o seu tempo para aquilo que edifica. Veja na sequência. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Outro modo de conduta. Tente compreender o que Deus quer para a sua vida. Onde eu vou aprender isso? Na palavra de Deus. O povo evangélico está mergulhado na ignorância completa. O povo evangélico não lê a Bíblia. O povo evangélico vai à igreja e não ouve sermões. O povo evangélico se reúne em retiros e gastam 3, 4, 5 dias se envolvendo com coisas vazias. Há grupos que fazem retiros para fazer regressão mental. Perdem seu tempo com bobagens, com mentiras, com superstições, com tolices, com invencionices tolas. O texto diz: não seja insensato. Tente compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra de Deus revela a sua vontade. As igrejas que expõem o texto bíblico, como esta igreja, outras igrejas que há, essas igrejas expõem a palavra de Deus. Se aproxime, leia a palavra de Deus sempre. Compre livros que exponham, que expliquem os textos bíblicos, para compreender o que Deus quer para você.
Se preocupe com isso. Como eu vivo sabiamente neste mundo, aproveitando melhor essas coisas, aproveitando melhor o tempo para me envolver com isso, com uma compreensão maior da vontade de Deus. O crente não deveria perder uma oportunidade sequer de estar na igreja, uma sequer. Onde a palavra de Deus está sendo pregada, ali ele deveria estar. Onde a palavra de Deus está sendo anunciada, não importa o dia, não importa a hora, ali ele deveria estar. Eu estou vendo atualmente, estou assustado com o que estou vendo. Não sei se os irmãos sabem, mas as igrejas estão cancelando os seus cultos. Igrejas sérias. Não sei o que está acontecendo. Antes tinha culto de quarta-feira, agora cancelaram. Por quê? Porque os crentes têm que ficar com a família. Que família nada? Vem para a igreja com a família. Que bobagem é essa? Venha para a igreja com a família. Fica em casa, não fica com a família, fica na televisão. Venha para a igreja e aproveite a família e a igreja. É o lugar certo. Está doente, venha para a igreja. É o melhor lugar para você morrer. Venha para cá. Morra aqui conosco. Ao nosso lado, no nosso ombro. Já fazemos o velório logo aqui. Até mais barato. Não pode perder uma chance sequer. Tenho visto igrejas que cancelaram, não sei se os irmãos têm acompanhado isso, igrejas que não têm mais cultos em janeiro, não tem mais cultos em janeiro, mês de férias, não tem mais cultos no carnaval, é feriado, não tem mais cultos no mês de julho, é férias, não tem mais cultos de manhã, para ficar na família, não tem mais cultos de quarta-feira, é muita correria, coitados, irmãos, nós temos que ampliar o número de cultos. É momento de aumentar. Se temos 3 cultos na semana, temos que ter 6, 7, 8. É momento de crise. Temos que nos reunir mais, aprender mais, conhecer mais, estudar mais a palavra de Deus, não menos. Mas estão fazendo o oposto. As igrejas estão cancelando os seus cultos. A igreja que não tem culto de Natal é feriado. Ano Novo é feriado. Não tem culto mais, não tem mais culto nenhum. Quase nada. Nós devemos realçar o dever de procurarmos conhecer a vontade do Senhor, por meio do estudo profundo da sua palavra, conhecendo o que Ele quer de nós e ajustando nossa vida a isso. É assim que o crente vive. Esse é o crente de verdade. Há condutas, estou dizendo aqui na terceira frase, há condutas que o crente deve adotar sabiamente, e essa é uma delas. Vejam na sequência, o texto diz algo mais, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, acho que aqui na igreja ninguém se embriaga com vinho, não sei, tem alguém? Levanta a mão. Não, né? Ninguém se embriaga com vinho aqui, mas todo mundo é moderado aqui, né? Uma tacinha só de vez em quando, não sei como que é o costume de vocês aí, não sei como vocês se comportam nesse campo aí, né? Eu não bebo absolutamente nada, mas enfim, o texto fala não se embriaguem, e quando o texto fala não se embriaguem, é claro que o apóstolo Paulo não está preocupado só com esse tipo de excesso. O crente deve evitar qualquer tipo de excesso, qualquer coisa que domine você. Quando ele diz não se embriague com vinho, está dizendo não deixe o vinho controlar você. Em vez de deixar o vinho controlar você, deixe que o Espírito controle você. Em vez de se encher de vinho, encha-se do Espírito. O que significa isso? Em vez de deixar que o vinho controle você, enchendo você e controlando você, como o vinho faz, deixe que o Espírito encha você e controle você. Aprenda na palavra de Deus como o Espírito quer que você viva. Se encha dela. Encha sua mente dela. Encharque a sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Se embriague com ela. Fique bêbado dela, bêbado ao ponto dela controlar o seu jeito de andar, bêbado ao ponto de você pensar só sob a influência dela. Se embriague com ela. Isso é encher-se do Espírito, deixar que o Espírito que inspirou o texto bíblico controle a sua vida. E não deixe que os excessos controlem você, seja vinho ou qualquer outra coisa. Estamos na época dos excessos. Muita comida, muita diversão, muita internet, muito tudo, essas coisas dominando a gente, nos dominam o tempo todo. Nós ficamos embriagados com o Facebook,
ficamos embriagados com o WhatsApp, ficamos embriagados com e-mails, ficamos embriagados com programas de televisão, ficamos embriagados com Netflix. Tem as séries da Netflix. Pegamos um feriado de manhã, começamos a assistir os 10 episódios, terminamos à noite, dominados, e assistimos e dizemos: quando vai começar a próxima temporada? Babando assim, babando, quero mais. Não se deixem dominar por essas coisas. Estou pregando até para mim hoje aqui, como sempre faço. Eu gosto de filmes de guerra, já deu para perceber. Não se deixem dominar por essas coisas, não se embriaguem com essas coisas. Embriaguem-se com a palavra de Deus, embriaguem-se com o Espírito Santo de Deus, Ele controlar vocês. Isso é viver como crente, é assim que o crente vive. Não importa se as pessoas dizem que eles são radicais ou não, esse é o cristianismo, não existe outro. Esse é o único cristianismo que há, não existe um segundo, um terceiro, não. Esse é o único cristianismo que há. Se você quer ser crente de verdade, é assim que se vive. O texto prossegue dizendo, nos versículos 19 a 21, agora um bloco só, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte: envolva-se com atividades cultuais coletivas. Envolva-se com isso. O texto fala: falando entre vós com salmos e hinos de louvor, salmos e hinos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros num convívio amoroso na igreja. Esse é o crente. Ele vem aos cultos, ele vem, vem, ele precisa vir, ele vem à igreja, ele então senta ao lado dos seus irmãos, e junto ali, uns com os outros ali, ele entoa hinos e louvores espirituais a Deus. E ele conhece a seus irmãos, ele se sujeita a servi-los, a amá-los, a ajudá-los, a abraçá-los, a orar por eles, a apoiá-los. Essa é a vida do crente verdadeiro, do homem sábio. O mundo combate tudo isso. Os falsos crentes metralham essas coisas com ódio mordaz. Mas os crentes verdadeiros sabem, isso é ser um crente. É assim que ele vive. Ele se levanta, faceiro, sua Bíblia em punho, ou se for digital, no bolso. E ele caminha alegre para se reunir com o seu povo, com o coração ardendo. E ali junto ao seu povo, esse homem novo, esse homem santo, essa coluna de virtude, essa nova criatura, esse cidadão do futuro, esse cidadão do novo céu e da nova terra, ele se reúne com os seus queridos, com a sua família, com o seu povo lavado, com o seu povo transformado. Ele se reúne com essas pessoas, e ele abraça essas pessoas, e ele apoia essas pessoas, e ele encoraja essas pessoas, e ele ora por essas pessoas, e ele se une a elas num cântico novo, louvando ao Senhor de coração. Esse é o crente de verdade. Esse é o cristianismo autêntico. Não se deixem enganar pelas mentiras que nos cercam. E ajustem a vida de vocês, irmãos, pela graça do bom Deus, pela força que Deus supre. Ajustem a vida de vocês ao texto de Efésios 5. Façam isso. Ouçam as 3 frases que eu mencionei. Ouçam esse resumo, esse breve resumo que eu fiz nesta noite. E vivam o cristianismo autêntico, o cristianismo da igreja que sangra, não o cristianismo do sambódromo, não, esse não existe, é mentiroso. Não o cristianismo do sambódromo, não, o cristianismo da estaca, o cristianismo do ginásio onde os mártires padeceram. Este sim, o cristianismo autêntico. Vamos orar.
Senhor Deus, ajuda-nos. Senhor Deus, que dias maus. Socorre-nos, ó Pai. Ajuda-nos. As igrejas se afastaram da verdade. Os teus profetas estão proclamando mentiras. Os seus pastores estão divertindo lobos. E o seu povo morre de fome. Ó Deus, tem misericórdia da sua igreja. Vem nos visitar. Chegamos ao fundo, Senhor, ao fundo do poço. Coisas que nunca imaginamos estão acontecendo. E o seu nome e o seu santo ministério, o nome precioso da sua igreja, têm sido emporcalhados por incrédulos que fizeram as pazes com o mundo, do qual na verdade nunca saíram. Ó Deus, tem misericórdia de nós, para que não nos deixemos contaminar e vivamos o cristianismo verdadeiro, aquela vida nova que só Jesus dá e que é descrita no texto que lemos hoje. Pedimos essas bênçãos ao Senhor, ó Deus. Humildemente suplicamos, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, vivifica-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.